Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Jefferson Rodrigues. Antes de a gente começar esse vídeo, quero te pedir se inscreva no canal, ative o sininho. Diariamente vamos estar postando aqui mensagens do céu diretamente para o seu coração. E o tema desse vídeo hoje é o poder da oração. Fique até o final desse vídeo e você vai ficar impactado com o poder da oração. Eu te peço, quando você estiver vendo esse vídeo, pega aí a sua Bíblia, né? Pega aí um papel, pegue também a sua caneta, pegue aí a sua caneta. Então vamos lá? Bíblia, papel e caneta, tá bom? Por que eu estou te pedindo isso? Porque a gente vai estar lendo a palavra do Senhor e vamos estar anotando, né? Você na sua casa vai anotando tudo aí que Deus tem falado com você através dessa palavra. Então, por isso que eu te peço aí, pega a sua Bíblia para acompanhar, o papel, a caneta, o texto que nós vamos ler é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler só o versículo 5 agora aqui, onde está enraizado o nosso tema, que diz assim: Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, deixa sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos nos aprofundar nesse capítulo agora com algo extraordinário através da oração. Então, o que nós vemos quando você vê no capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ver ali, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, né, estendeu as suas mãos para maltratar a igreja do Senhor. Nós sabemos aqui, vendo o contexto desse capítulo, nós vemos que a igreja está vivendo um grande avivamento espiritual, onde são várias e várias pessoas sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas, sendo cheias do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui que Herodes aqui é Herodes neto do Herodes o Grande. Então nós vemos aqui que esse Herodes aqui, o rei Herodes, no capítulo 12, nós vamos ver que ele diante dos judeus, ele não estava sendo muito bem visto diante dos judeus, a fama dele não era muito boa. Então quando ele começa a maltratar alguns dos cristãos, começa a perseguir, ele mata a espada Tiago, nós vemos que os judeus se alegraram com isso. E ele vendo que os judeus ficaram felizes com a morte de Tiago, agora ele vai tramar também para prender Pedro, o líder da igreja, o pastor da igreja. Então a primeira coisa que eu te peço para você anotar aí é que Herodes, ele mata Tiago e viu que isso estava agradando aos judeus. E agora resolve também prender Pedro. Então, nós vemos, cada um que está vendo esse vídeo, quantas e quantas pessoas que tomam atitudes para agradar outras pessoas. Herodes, quando viu que estava agradando aos judeus a sua atitude, ele não se preocupou se estava agradando a Deus, ele não se preocupou com o próximo, não, ele só se preocupou com a sua fama. E quantas pessoas, nos dias de hoje, fazem coisas para chamar atenção, para crescer com fama, para crescer no Instagram, para crescer no YouTube, para crescer em tantos e tantos lugares. Então, para prejudicar o próximo, né? Toma atitude para agradar o próximo. E que nós possamos, então, aprender nessa lição aqui, que nós não possamos ser como Herodes, mas que nós possamos fazer tudo para agradar a Deus, não para agradar as pessoas. Nosso compromisso todos os dias tem que ser com a palavra do Senhor, tem que ser com o nosso Deus. Então nós vemos que Herodes vai cometer um grande erro porque ele quer agradar as pessoas. E quando ele quer agradar as pessoas, ele prende Pedro. E a Bíblia vai dizer que ele prendeu a Pedro, colocou 16 soldados para tomar conta de Pedro. Acredito eu que alguém já deve ter falado para Herodes: olha, Herodes, certa vez também aprisionaram Pedro e os demais discípulos, só que o anjo do Senhor veio e libertou eles de uma forma sobrenatural.
Então, Herodes agora coloca Pedro, 16 soldados para tomar conta de Pedro. Coloca 2 soldados do lado dele, um do lado direito, um do lado esquerdo, algemado junto com ele, para ele não conseguir fugir mesmo. Então, olha a situação que Pedro se encontrava. E Herodes queria apresentar Pedro, né, na festa, na Páscoa. Esse era o objetivo de Herodes, apresentar Pedro na Páscoa, matar Pedro na Páscoa, e assim os judeus iam adorá-lo, né, e exaltar ele, porque eles já tinham amado, porque tinha matado a Tiago. Então, o plano de Herodes era esse. Mas agora que entra aqui o nosso tema. O plano de Herodes era esse, o plano do diabo era acabar com a vida de Pedro. Mas agora entra uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que coloca o seu joelho no chão para clamar para o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que a igreja do Senhor, sabendo disso, da notícia que tinha prendido a Pedro, a igreja vai começar a orar, vai começar a clamar ao Senhor pela libertação de Pedro. E o que eu acho interessante aqui é que em todos os momentos eles estavam clamando, era de manhã, era tarde, era noite, era de madrugada, a igreja estava em oração pela libertação de Pedro. Então nós vemos aí o poder da oração. Nós vemos que Jesus, certa vez, foi ensinar os seus discípulos a orar, e o interessante é que a primeira palavra que ele usa é maravilhosa, porque a oração do Pai Nosso, ele vai dizer Pai. Então, um exemplo que o Senhor Jesus estava nos dando é que nós temos Pai, nós temos um Pai. E podemos aí fazer uma analogia, né, com hoje o pai e o filho, humanamente falando. Quantos filhos têm intimidade com o pai? Né? Eu posso dar um exemplo, amo estar conversando com meu pai, ter intimidade com meu pai, não existe, né, nada que impeça o nosso relacionamento de conversar. E mesmo assim é a gente com Deus. Que tipo de filhos nós somos? Será que nós somos filhos que têm intimidade com o pai? Será que nós somos filhos que desabafamos com o Pai, falamos com o Pai, falamos com o nosso Deus? Será que nós temos intimidade com Ele? Então, que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor Jesus. Nós possamos ter intimidade com o nosso Pai. Né? Ele não quer que você desabafe com o vizinho, Ele não quer que você desabafa nas redes sociais, mas Ele quer que você desabafa com Ele, que você abra o seu coração com Ele, converse com Ele. Ele está atento a todo momento para te ouvir e para te responder. A palavra do Senhor nos diz, né? Clama a mim e respondei-te-ei, e anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não saibas. Então nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos buscar ao Senhor, porque em todo momento o Senhor, Ele tem uma resposta para nos dar, Ele tem a vitória para nos dar. Então o tema dessa mensagem é o poder da oração. Nós vamos ver agora, quando a igreja está orando, olha o que Deus faz quando a igreja estava orando. E o interessante é que a igreja vai continuar orando. Pedro é liberto, a igreja não sabe que ele foi liberto, a igreja continua orando. O que nós aprendemos, e você pode anotar aí, né? Enquanto nós estamos orando, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Enquanto você está com seu joelho dobrado, Deus está entrando com providência na sua família. Enquanto você está com o seu joelho dobrado, Deus está abrindo porta onde não tem porta para você. Deus está te dando uma cura, Deus está te dando um livramento, Deus está te dando a vitória. Sabe por quê? Porque você está com seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor, buscando a face dele. E não só com joelhos dobrados, mas você pode falar com o Senhor a todo momento, que a palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. Então você pode estar trabalhando, mas você pode estar com a sua mente falando com o Senhor. Você pode estar dirigindo, você pode estar falando com o Senhor. Você pode estar caminhando, você pode estar falando com o Senhor. Em todos os momentos, nós temos que falar com Deus, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Por isso que é o tema dessa mensagem, e o quão precisamos, nesses dias que nós estamos vivendo, ter essa intimidade com o Senhor, buscar a face de Deus, buscar a presença do Senhor. Eu quero te impulsionar através desse vídeo, a clamar ao Senhor, a ter intimidade com Deus, porque não tem coisa melhor do que nós falamos com o Pai, porque quando nós falamos com o Pai, Ele nos alivia, Ele nos dá paz, Ele nos refrigera, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Então que nós possamos, através desse vídeo, você possa se despertar a falar com o Senhor, a buscar o Senhor.
E quando a igreja estava orando, é interessante aqui, vamos ler a partir do versículo 7. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 7. Mais uma vez, aí eu vou pegar minha Bíblia aqui, vou mostrar aí, ó, abra a sua Bíblia, né? Aqui tem resposta para todas as coisas. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Versículo 7. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz do cárcere, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Enquanto a igreja orava, olha o poder da oração, enquanto a igreja orava, Deus enviou o seu anjo, e uma luz muito grande naquela prisão. Deus enviou o seu anjo, e a primeira coisa, Deus despertou a Pedro. O anjo do Senhor despertou a Pedro. Então agora Pedro, ele é disperso, né? Então o poder da oração, ele tem um poder para despertar, ele tem um poder para acordar, ele tem um poder para levantar. Então, quando Pedro é despertado, as cadeias das suas mãos, né? Onde tinha 2 soldados, um do lado do outro, aquela cadeia se quebra no mesmo momento. A oração, ela quebra cadeias, a oração, ela quebra laços, a oração, ela dá livramento. Então, está sendo quebrado tudo na sua vida através do que? Da oração. Então, ore ao Senhor, tudo aquilo que precisa ser quebrado, eu profetizo em nome de Jesus que vai ser quebrado através da oração. Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque vai ser quebrado em nome de Jesus. Então, a oração, ele tem esse poder de nos despertar. A oração da igreja tem o poder para quebrar qualquer corrente. Então, as correntes vão se caindo. Versículo 8, vamos lá? E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Olha o poder da oração. O ministério de Pedro, nós sabemos que é o ministério da palavra, da pregação. Nós vemos que depois de Atos 2, né, Pedro prega, 3.000 almas, né, aceitam a Jesus. Depois ele continua pregando, muitas almas vão aceitando ao Senhor. Nós sabemos que o ministério de Pedro é um ministério de liderança, de pregação da palavra. E as sandálias aqui representa as sandálias do Evangelho, da pregação, da proclamação do Evangelho. Então, quando o anjo do Senhor está dizendo para ele calçar suas sandálias, ele estava dizendo para Pedro: olha, o seu ministério não acabou. Você vai continuar pregando a palavra do Senhor. Você vai continuar ganhando almas para o Senhor. Então, a oração, ela tem esse poder. Quanto mais nós oramos, mais você vai crescer no seu ministério. Você vai crescer na sua chamada. Então, ore ao Senhor, clame a Ele, porque Ele vai te dar só crescimento. E nós vemos aqui também, e Ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Agora também as suas vestes, a sua capa é colocado. Deus estava devolvendo a honra a Pedro. Deus estava devolvendo honra a Pedro. A oração tem esse poder de te honrar, né? A oração tem esse poder. Quando nós oramos, não nos achamos melhor que os outros, não. Mas o Senhor, Ele honra aqueles servos fiéis, aqueles servos que ora, que busca. Então, quanto à oração, a igreja estava orando, olha quantas coisas o Senhor fez: enviou o anjo, despertou Pedro, quebrou a corrente, devolveu a sandália para ele, colocou a sua capa, e o anjo foi na frente e mandou ele seguir. E esse é outro segredo, anote isso também. O outro segredo é esse: o Senhor vai na frente, nós vamos atrás. Nós somos apenas obedientes ao Senhor. Nós temos que obedecer a sua voz, obedecer ao Senhor em todo momento. Tem muitas pessoas que têm caído, tem muitas pessoas que têm desanimado, frustrado, sabe por quê? Porque vai na frente de Deus. E não é assim. É Deus na frente e a gente vai atrás, a gente está atrás só para obedecer. Quando o Senhor vai na frente, quando o anjo do Senhor vai na frente, Pedro, ele está indo atrás e vai passando as portas, até que a Bíblia vai nos dizer, e chegando no versículo 10, lê comigo aí. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha que interessante essa porta de ferro. Estudando sobre essa porta de ferro, Flávio Joséfo vai dizer que era necessário 6 bois, né, para conseguir arrancar essa porta de ferro. Mas o interessante, meu irmão, olha o poder da oração, quando a igreja estava orando. O interessante é que eu não vejo boi no texto,
eu não vejo usar nada para tirar aquela porta no texto, não vejo. Olha o que a Bíblia diz, isso é o poder da oração. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava fazendo sobrenatural na vida de Pedro dentro daquela prisão. Olha o que a Bíblia diz: chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. A porta abriu sozinho. Sabe por quê? Sabe quem estava na frente? O anjo do Senhor. Enquanto Deus está na frente, meu irmão, a porta se abre sozinho. Naquele tempo não tinha ouro igual hoje, né? O detector de metal, né? Daquele detector de presença também, né? Quando você vai em algum lugar, no shopping, né? Você só chega ali com a sua presença, a porta se abre. Aquele tempo não tinha isso, mas tinha quem? O dono da presença. O dono da presença estava na frente. Quando aquela porta detectou, né, que tinha uma presença ali, que era a presença de Deus, a porta se abre na mesma hora. É por isso que Deus tem que ir na nossa frente, porque Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre porta onde não tem saída, Ele abre o mar para você passar. Então deixa o Senhor comandar a sua vida aí na frente. Olha o poder da oração. E o interessante é que quando Pedro, né, ele acaba de sair da prisão, o anjo do Senhor se aparta dele e ele vai cair na sua consciência. Porque até então Pedro estava achando que ele estava tendo uma visão, falou, estou tendo uma visão, né? E aí nós vamos ver aqui que não era uma visão, né? Nós vamos ver que era o próprio Deus dando livramento através da oração da igreja. E quando ele cai em si, interessante, quando ele vai cair em si, no versículo 11, olha o que vai dizer: e Pedro, tornando assim, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Olha isso, meu irmão. Tudo que o povo dos judeus estava esperando, eles estavam esperando. Nossa, eles iam acabar com Pedro, e eles iam vibrar, iam, né, fazer uma festa muito grande, mas o Senhor os livrou. E aí o versículo 12 vai dizer: e considerando ele nisso, ele vai cair agora na sua mentalidade, vai dizer, opa, tudo isso que aconteceu eu não posso encontrar e contar para pessoas carnais. Anote aí, vai anotando tudo aí em nome de Jesus. Não posso contar isso para pessoas carnais. Nem tudo você pode contar para pessoas carnais, não pode contar. Você tem que contar primeiramente para Deus, mas para pessoas espirituais, experiências para contar para pessoas espirituais, pessoas que têm intimidade com o Senhor, pessoas espirituais que vão entender e vão te ajudar. Então ele vai, olha, isso que aconteceu, ele não sabia que a igreja estava orando. Então isso que aconteceu, ele falou, olha, eu tenho que ir na casa de alguém que tenha intimidade com o Senhor, que tenha experiência com o Senhor. Quando ele cai, assim, ele fala assim, olha, eu vou lá na casa da irmã Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, versículo 12. E aí, meus irmãos, na hora que ele chega lá, o que acontece? A igreja está orando por Pedro. A igreja não sabia que Pedro tinha sido liberto. E olha isso, anota isso aí também. Muitas das vezes a gente está falando, eu estou orando, mas eu não estou vendo nada acontecer, não estou vendo nada, a porta se abrir, eu estou clamando, eu estou orando e nada acontece. Ei, continue orando. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo ainda. Mas você vai ver, você vai contemplar a sua vitória. Você vai contemplar a sua vitória, porque quem está no controle de tudo é Deus. Então, quando Pedro chega ali, a igreja está orando, liberta Pedro, Deus, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. E o interessante é que ele começa a bater. Aí tinha uma adolescente chamada Rode, uma adolescente no círculo de oração, olha que interessante. Oração para todo mundo, oração para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para velho, para todo mundo. Todo mundo tem que orar. E tinha uma adolescente ali. E a adolescente reconheceu a voz do seu pastor, do seu líder, de Pedro. E a Bíblia diz que ela ficou tão feliz, eufórica, que ela não conseguia ir lá, abrir a porta de tanta alegria, né? Ela ficou tanto feliz, ela estava tão alegre, então que nós possamos aprender também com Rode, versículo 14.
E conhecendo a voz de Pedro, de tanto gozo não abriu a porta. Olha aí, de tanta alegria ela não conseguiu abrir a porta. Você possa andar, e eu profetizo, você que está vendo esse vídeo, que você venha andar com pessoas que venham se alegrar com a sua vitória. Porque tem muita gente batendo nas tuas costas, mas com olhar de falsidade, com palavras de falsidade, achando que está do seu lado e não está. Então, que nós possamos verdadeiramente ter um discernimento espiritual, de verdadeiramente ter pessoas que se alegram com a nossa vitória. De tanta alegria que Rode estava, Rode ficou muito feliz, muito alegre mesmo. Ela ficou feliz demais, a alegria de reconhecer a voz. E quando ela começou a falar ali para os irmãos que estavam orando, eles falaram: você está fora de si. Rode, volte a orar. Mas ela: não, eu conheço a voz do meu pastor. E quando abriram a porta, era Pedro. Era a resposta daquilo que a igreja estava orando. Então, essa palavra para você hoje, não sei que momento do seu dia você está vendo esse vídeo, mas o segredo ainda continua sendo na oração. O segredo ainda continua em falar com Deus. A senha é a mesma, é a oração. O segredo do crente é a oração. A oração te afasta do pecado, mas o pecado te afasta da oração. Então, que nós possamos ficar com essa palavra hoje. Ore, clame ao Senhor. Jefferson, eu não consigo orar, não sei como orar. Começa orando 5 minutos hoje. Amanhã vai virar 10. Depois vai virar 15. Depois disso, você só vai aumentando de tanta intimidade que você vai ter com o Senhor. Mas tem que começar. Tem que colocar disciplina. Falar com o Senhor todos os dias. O segredo é esse, é a oração. Fique com essa palavra, ore ao Senhor, clame a Ele, porque eu tenho certeza que enquanto você estiver clamando, Deus vai estar te respondendo, te dando a vitória. O segredo está na oração. Daniel venceu na oração. O povo de Deus, quando queria a libertação do Egito, eles estavam orando, clamando ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua aflição. Então, fique com essa palavra. O segredo está na oração. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Deixe aí o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.